qual foi o início da tua jornada assim de fé? Antes disso, você veio de uma família cristã, seu pai, sua mãe eram cristãos, você tinha alguma base de fé ou não? Isso era muito distante na sua casa? Crescendo, desde pequenininha, a minha mãe, ela é pastora e meu pai são pastores, os dois. Mas a minha mãe, ela já foi ateia. Então, ela se converteu quando eu tinha uns 7 anos de idade. E Olha! meu pai, ele se converteu, e aí depois de 8 anos, ela se converteu, por aí. Os dois eram ateus? Não, Só a ela? minha mãe. O meu pai, ele era católico, assim, mas... Não frequentava? Não. E aí, ele teve um encontro poderoso com Deus, onde a mãe dele recebeu uma cura de um câncer. Ele se converteu, e aí e ele ficou orando pela conversão da minha mãe. E aí minha mãe teve um encontro muito forte. E quando ela teve esse encontro, algo na nossa família mudou. Que a gente frequentava uma igreja que se chama Missão Urgente do Brasil, que é de uma apóstola, que até hoje ela é minha mãe espiritual, que ela é assim, ela é aquela, é a do coque, sabe? É poderosa na oração. É poderosa na oração. Então, a minha mãe, ela se apaixonou por Jesus. E ela falava, eu quero ser o seu chaveirinho para essa apóstola. Ela começava a ir no monte. E aí, os meus pais, eles começaram a queimar pelo evangelismo. Então, eu cresci literalmente indo... Minha escola era cristã. E eu cresci indo depois da escola pra igreja. E ali a gente fazia vigílias. E assim, eu vi o mover. Eu vi, assim, pessoas caindo no chão, manifestações, curas, pessoas sendo cheias. Eu via tudo aquilo, a gente tinha culto em casa. Então, assim, eu cresci nesse mover. Mas eu nunca tinha sentido aquilo, eu nunca tinha tido a experiência com Jesus pessoalmente. Sim. As escamas ainda não tinham caído. Então, meu pai falava, minha mãe falava de Jesus, Bruna, é um relacionamento. Eu falava, ok, eu vejo tudo isso, mas por que ele não quer me encher, então? Por que eu ainda não tive essa experiência? Era tudo muito distante, era como se fosse um conto de fadas, falando algo muito longe da... Exato, exatamente. Então isso me confundia um pouco. Eu falava, eles falam desse poder de tudo, e eu vejo, mas por que eu não sou cheia? Por que eu ainda não senti? Eu vejo pessoas falando em línguas, ou pessoas sendo batizadas e cheias. Eu falava, eu quero isso, por que isso não acontece comigo? Sim. E eu me lembro que foi uma oração que eu fiz na igreja, eu acho que eu tinha uns 12 anos de idade. Eu falei assim, Deus, quando eu quero ter um encontro tão forte contigo, que seja algo sobrenatural. Eu falava assim, e aí não acontecia, então eu falava, ok, né, talvez não é comigo o negócio. Mas eu lembro que desde pequenininha, eu ia em muitas igrejas com os meus pais, e eu sempre gostava de ficar no fundo. Meus pais sentavam na frente e falavam, posso ficar no fundo, brincando com as coleguinhas? E sempre vinha uma pessoa pra me entregar uma palavra. Ah, olha. Falava, Deus vai te levar pra... Aquela mesma coisa, mas você não levava a sério? Não levava a sério, em nenhum momento você pensou, um dia eu posso cantar pro Senhor? Você gostava de cantar? Eu amava cantar. Eu nunca fui bem na escola. Assim, eu era aquela aluna que não ia bem na escola. E que não via a hora que acabasse. Não via a hora que acabasse. Eu gostava de brincar, eu gostava de estar com as pessoas. Eu amava cantar. Então, era meu sonho. Meu sonho era ser cantora. Então, quando me falava você tinha... Quem eram seus ídolos nessa época? Você queria cantar como quem, por exemplo? Eu vou ser bem sincera. Já que eu ainda não era assim, não tinha esse relacionamento com Deus, quando falavam, Deus, ele vai te usar no altar. Você vai ser uma ministra. Eu ficava tipo, uau, legal, mas eu não me vejo muito isso. Eu assistia Hannah Montana, eu assistia... aquelas televisões, sabe? Tipo, Disney Channel, essas coisas. Eu falava, você já morava nos Estados Unidos ou não? Não, a gente morava no Brasil. Eu me mudei de 13 para 14 anos. Então, assim, eu cheguei aqui novinha, adolescente. Sim. Então com 12 anos, você... Recebi essas palavras. 12, até 10 anos eu comecei a receber. E aí eu me lembro que eu, com 11 anos, eu cantava muito desafinadinha, assim, muito desafinada. Mas eu amava cantar. A Ana Paula, que é a filha da apóstola, ela falou assim, Bruna, vem fazer um solo. E aí eu me preparei pra fazer esse solo. Naquele momento, eu senti algo diferente. Fiquei assim, uau, gostei disso. E você foi cantar um louvor. Fui cantar um louvor na igreja. Eu falo só ela, viu? Ela acreditou quando ninguém... Olha só, a primeira vez que você cantou na igreja, você tinha 11 anos. Tinha 11 anos de idade, ela me colocou pra cantar o solo, lá desafinada na frente da igreja inteira. E você sentiu o quê? Eu senti assim, eu tava muito nervosa, mas quando eu cantei, eu fiquei tão feliz, aquilo me trouxe uma alegria. Me trouxe uma alegria que eu falei assim, uau, eu desafinei muito,
Mas assim, se eu pudesse fazer isso pro resto da minha vida, Você gostou? eu amei, eu gostei. Falei assim, uau, eu gostei disso. Gostei muito. E depois disso, depois dos 12 anos, quando vocês se mudaram, o que, né, fez com que vocês Sim. viessem para os Estados Unidos? Bom, o meu pai, ele recebeu uma proposta para vir para cá. Ele tinha um prédio no Brasil e ele alugou o prédio. Ele falou, sim, foi um sonho da minha mãe vir para cá. E ele queria dar uma vida melhor pra gente, assim, mais segura. Sim. Então ele falou, o restaurante dele já tava, assim, tava perigoso, a rua. Então ele tava com um pouco de medo de criar a gente lá no Brasil mesmo. Então ele falou, vamos para os Estados Unidos, vamos começar uma vida nova. A gente recebeu palavras também, meus pais, eles sempre obedeceram a voz de Deus. Então a gente veio cada um com uma mala pra cá. Você é filha única? Não, eu tenho uma irmã de 23 e um irmão de 14. Ah, tá. E eu tenho 24. Então, assim, a gente é muito próximo aí, a Jaque. Então, a gente veio pra cá. Mas pelo fato de eu nunca ter tido notas boas, pra você ter noção, as professoras, elas olhavam pra minha cara e falavam, você é burra. Então, assim, eu cresci com palavras, assim, sendo lançadas, sabe? Você é burra, você não vai ser ninguém. E eu cresci com isso. Então, eu não tirava notas boas. Repeti o terceiro ano 2 vezes, porque eu não me concentrava. Não me concentrava. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, a minha irmã e o meu irmão, eles foram para uma escola privada, muito boa. E eu acabei indo para uma escola pública. Para poder se inserir melhor, assim. Exato, porque eu não passei na prova. Pra vocês terem noção, essa escola até mandou uma carta para a escola daqui, falando que não teria como me aceitar. Porque realmente não conseguiria. Eles falavam que eu tinha muito déficit de atenção. Já falaram até pra minha mãe, quando ela era bem pequenininha, talvez ela tenha um pouco de autismo, isso ou aquilo. Então, sempre querendo colocar uma identidade em mim, né? E você sentia isso? Você deixava entrar no seu coração ou não? Era algo que te incomodava, tipo um bullying, sou inferior? Ou não, você falava, não, eu não sou isso e... Eu acho que por muito tempo eu deixei isso entrar na minha cabeça. Eu me lembro que até a escola que eu estudei nos Estados Unidos era americana. E os professores falavam, sua filha nunca vai conseguir falar inglês. Porque ela não consegue aprender a língua. E hoje eu falo inglês, português e espanhol. Então, assim, eu vejo que realmente foi muita coisa do inimigo, sabe? Pra fazer uma prova, pra você ter noção, eles tinham que me colocar em uma outra sala. Porque eles falavam, não se concentra. Ela precisa de mais tempo. E sempre assim, me isolando. A minha mesa na sala era isolada. Muitas vezes do lado da professora. Pra ela ver se eu tava me concentrando. Que realmente, pra mim, era difícil ficar quieta. Eu queria andar, eu levantava, eu gostava de conversar. E aí era um pouco complicado. E você se adaptou bem nessa chegada? Apesar desse déficit de atenção, talvez um pouco, você conseguiu se sentir inserida? O que te motivou a aprender? Como que foi? Ou você teve uma ajuda extra com a sua família ou com outros professores? Porque acho que muitos passam por isso, né? Quando muda, porque muda a cultura, muda o tipo de ensino, muda a classe, e ainda se você já chega, né, com esse estigma, né, com esse rótulo, eu acho que isso causa uma insegurança interna, né? Totalmente. Quando eu cheguei, pelo fato de eu ter vivido numa bolha no Brasil, né, escola cristã, só igreja, assim, literalmente minha vida era escola e igreja. Então, assim, quando eu cheguei aqui, foi assim, literalmente a bolha estourada. Porque agora eu tava numa escola pública, com outras pessoas. Então, assim, primeiro que eu falei, eu preciso aprender a falar inglês, porque eu preciso me comunicar. Assim, eu criei amizades brasileiras, mas eu falava, eu também quero me comunicar com os americanos, né? Eu tô aqui por alguma coisa. Então, eu começava a assistir filmes em inglês, escutar músicas em inglês. E é engraçado que hoje a língua mais fácil de me comunicar é inglês. Até escrever e ler. Minha Bíblia é literalmente em inglês. Então, assim, é muito engraçado. Mas assim, não tive muito apoio, não, da escola. Foi mesmo assim, eu fui jogada lá na cova dos leões e pronto. Entendeu? Mas você se colocou num desafio? Porque tem pessoas que quando enfrentam um desafio, algumas desistem, algumas falam, não posso, se colocam, né, como coitadas, vamos dizer, e outros falam, não, agora eu vou enfrentar. E vou ter um prazo em um ano, eu vou dar um jeito nisso. Eu acho que, foi um sinceramente,
Foi só assim, eu só fui. Você só foi só falar, fui. não vou nem pensar. Não, eu falei, não vou É nem bom pensar, que em vou umas aprender. idades as pessoas fazem isso, né? Depois a gente vai ficando mais É, né? velha, põe tanta minhoca na cabeça. Quanto mais nova, eu acho que Exato. tem menos preocupação, acho, né? Exato. Aí eu só fui aprendendo, fui falando, fui me comunicando. Quanto E aí, tempo levou, assim, pra você se sentir livre, assim, pra fazer amizades e tal? Inglês, eu acho que depois de um ano. Depois de um ano eu já tava falando fluente. Foi um ano.